Show de bola, meus queridos. Voltamos então. Nesse vídeo aqui, olha, dentro da parte de regra de três composta, eu vou resolver com vocês agora questões da banca Sesgran Rio. Primeiro enunciado foi aplicado no concurso do Banrisul, prova do ano de 2023. Banca foi a Sesgran Rio, e aí eles trouxeram o seguinte enunciado, ó. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Bom, então aqui, o que a gente tem? A gente tem um enunciado clássico de regra de três composta. Ele apresenta grandezas, apresenta variação nos valores dessas grandezas e deixa uma no final como dúvida. Então, o que a gente tem aqui como grandezas? Vejam, eu tenho a grandeza funcionários, eu tenho a grandeza número de clientes e eu tenho a grandeza tempo em horas. São 3 grandezas. Você, que já passou comigo pela parte teórica, agora está mais do que transparente e cristalino tudo aquilo que eu comento. Regra de três composta, a gente sempre vai ter as mesmas grandezas-chave, o que vai mudar é o nome, o apelido que o examinador vai trazer em cada enunciado. Então aqui a gente tem a grandeza funcionários, que atua como aquela grandeza genérica que eu explico para vocês na teoria, que é a minha grandeza o quê? Força de trabalho. Os caras vão só mudar o personagem. Aqui está falando de funcionários, na sua prova pode ser que venha número de atendentes, pode ser que venha número de máquinas, número de impressoras, número de operários. É a grandeza força de trabalho. É o que está colocando a coisa para funcionar, certo? Numa questão de regra de três composta, essa grandeza genérica ela vai aparecer. Eu tenho a grandeza clientes. O que significa grandeza clientes aqui? A grandeza clientes é o meu produto final. Eu estou atendendo clientes, então é o meu ponto final na história. Então, clientes aqui atua como a grandeza genérica produto final. Esse produto final, a depender do enunciado, pode ser o quê? Pode ser uma área de muro pintada, podem ser quilômetros de asfalto, podem ser quilômetros de uma estrada asfaltado, pode ser número de páginas impressas, podem ser número de documentos analisados. É a grandeza genérica produto final. E uma outra grandeza, que dificilmente vai deixar de aparecer numa questão de regra de três composta, é a grandeza o quê? A grandeza tempo, certo? Porque para chegar a esse produto final, eu vou ter a minha grandeza tempo. Então aqui, depois que você mapeia esses personagens que, de maneira geral, sempre vão aparecer, o que a gente tem aqui é só uma replicação bem previsível de ideias. Na parte teórica, eu mostro para vocês o método grandeza que produz, grandeza que é produto final, e mostro também o raciocínio em que a gente trabalha com a noção de proporcionalidade. No primeiro momento eu vou resolver com vocês nesse enunciado usando o método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final, e depois eu deixo também a explicação para você que analisou a relação de proporcionalidade. Pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o meu produto final, o único cuidado que a gente tem que ter é de deixar lá na última coluna aquela minha grandeza que é o produto final. Qual a grandeza aqui então que é o meu produto final? Meu produto final é clientes. Ah, quer dizer então que você está produzindo clientes? Não, eu estou produzindo os atendimentos. Essa que é a minha grandeza genérica. Meu produto final são o quê? São os atendimentos. Então, quais são as grandezas que temos aqui? Eu tenho a grandeza força de trabalho, representada aqui pelos funcionários, ok? Então, ó, eu tenho aqui a grandeza força de trabalho, representada por funcionários, ok? Eu tenho a minha grandeza tempo, eu tenho a minha grandeza tempo em horas, e eu tenho a minha grandeza número de atendimentos, ok? Número de atendimentos, que no caso aqui são os clientes, tá bom? A grandeza número de atendimentos é a minha grandeza produto final. Pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final, a gente deixa lá na última coluna aquela grandeza que é o produto final. Por esse método é o único cuidado que você tem que tomar, de observar o que é o meu ponto final, o que está sendo produzido. Está sendo produzido aqui o meu número de atendimentos, tá bom?
Vamos colocar os valores? O que nós temos aqui? Olha, são 2 funcionários que atendem 80 clientes num tempo de 5 horas. Ok. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número de... Aí ele fala que o banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes. 500 clientes. Em, no máximo, 8 horas. Em, no máximo, 8 horas. E aí ele coloca, diante da média de atendimentos considerada, quando ele fala isso aqui em média, isso aqui é um cuidado do examinador de garantir que a média é a mesma, ou seja, que a proporção é a mesma. Quando o examinador tem o cuidado de falar que cada funcionário atende em média, ele está guardando aqui uma relação de proporção, porque senão você poderia falar assim, pô, mas aí como que eu vou conseguir prever isso se eu tiver funcionários que tenham rendimentos diferentes? Ele deixa claro que a proporção é a mesma, porque em média. Ó, em média, 2 funcionários. E aí aqui o cara tem o cuidado e fala assim, ó, diante da média de atendimentos. Então isso aqui é para garantir a noção de proporção. Ele quer saber então quantos funcionários que a gente vai ter que ter no mínimo para dar conta disso, ok? Bom, vamos lá. Pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o meu produto final, não tem que se pensar. É por isso que em termos de resposta, se você precisa simplesmente chegar ao número que faz isso aqui tudo acontecer, em termos de celeridade, não há o que se discutir. Esse método que está aqui, ele é perfeito, tá bom? O que você tem que tomar cuidado? Na hora de fazer o cálculo é linha de cima e na última você desce. Linha de baixo e na última você sobe. Vou só deixar uma observação que é a seguinte, se por algum motivo a grandeza produto final não tiver alteração, então se, por exemplo, o número de atendimentos fosse o mesmo, se eu não tivesse alteração aqui, a gente poderia multiplicar tudo o quê? Tudo em linha, tudo direto, certo? Mas é apenas nesse caso da grandeza produto final de alguma maneira não aparecer, tá? Como que essa grandeza produto final poderia não aparecer? Se ele dissesse assim, o número de atendimentos é o mesmo. Então é como se a grandeza não aparecesse, a grandeza produto final ela não tivesse variação. Se a grandeza produto final não tiver variação, aí você vai multiplicar tudo em linha, porque de resto é linha de cima e na última desce, linha de baixo e na última você sobe. O que você pode fazer caso queira? Você pode simplificar o 80 e o 500. Mas e se eu não simplificar? Suas contas ficam um pouco maiores, mas de qualquer maneira o resultado acaba sendo o mesmo. Brunão, mas aí você não tem que ver se uma aumentar, o que acontece com a outra? Aí são caminhos diferentes. Você não pode misturar as coisas. Você quer fazer pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final? Se for então por esse método, você não tem que ver o que é diretamente e o que é inversamente, tá bom? É por isso que em termos de resolução para uma questão de prova de concurso, ele é ótimo, porque você não tem que pensar absolutamente nada, é uma coisa bem mecânica realmente. Mas eu curto, eu aprendi e eu quero resolver usando a relação de proporcionalidade. Então aguenta que vai ser a segunda sugestão que eu vou deixar para resolver esse exercício, tá bom? Por esse método, colocou na última coluna aquela que é a minha grandeza produto final, é automático. Linha de cima, na última desce. Linha de baixo e na última sobe. Quer simplificar o 80 e o 500? Você pode, não é obrigado. Mas se simplificou, dá para a gente cortar 0 com 0. Dá para a gente simplificar o 8 e o 50 por 2. 8 por 2 dá 4, 50 por 2 vai ter que dar 25. Pelo método, então, grandezas que produzem, grandeza que é o produto final, eu venho linha de cima e na última eu desço. Depois, linha de baixo e na última eu subo, beleza? Organizando isso aqui, então, a gente vai ter... Vou pegar aqui a primeira parte que tem o x, então eu vou pegar da linha que está em amarelo, tá bom? Multiplica todos esses valores aqui, x vezes 8 vezes 4, que acaba sendo 4 vezes 8 vezes x, tanto faz a ordem, todos eles vão ter que ser multiplicados mesmo. E agora eu pego o 2, o 5 e o 25. Mas por que você não começou pelo 2, o 5 e o 25? Tanto faz, tá bom? Particularmente aqui, eu gosto de começar por aquela sequência de valores que tenham o x, porque aí eu isolo o x aqui no início, só isso, tá bom? X vezes 8 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 vezes 8 vezes x, e o 2 vezes 5 vezes 25, ok? 2
vezes 5 vezes 25. 4 vezes 8 vai dar 32. Então, a gente vai chegar a 32x, que acaba sendo igual a 2 vezes 5, que dá 10. 10 vezes 25 vai dar 250. Então, tá vendo aqui, ó? A gente está batendo de leve, que seja, numa equaçãozinha de primeiro grau. Aqui agora vai ter uma operaçãozinha básica. Isso é bem cara da Cisgran-Rio, ó. O que vai ser o x? Vai ser 250 dividido por 32. 250, quando você divide por 32, quanto que vai dar isso? Bora treinar essas contas e faça isso tudo na mão. Deixa a calculadora de lado, não vá se iludir não. Sua prova não é na calculadora. 250, se você for dividir por 32, Bruno, será que vai dar 8? O 8 vai passar, tá bom? Vai dar 7. 7 vezes 2 vai ter que dar 14. E aí vai 1. 7 vezes 3 vai dar 21. 21 com 1 vai ter que dar 22. 250 menos 224 vai sobrar 26. Ah, mas aí eu quero continuar dividindo. Ok. Se você acrescentar um zero e colocar uma vírgula, você vai ter que dividir 260. 260 por 32. 260 por 32 vai ter que dar 8. 8 vezes 2 vai ter que dar 16, aí vai 1. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 com 1 vai dar 25, aí vai acabar sobrando 4. Com isso daqui a gente já consegue chegar ao que a gente vai precisar, tá bom? O x aqui, então, é aproximadamente 7,8. O nosso x está relacionado à quantidade de funcionários. Então, o x aqui, olha, é aproximadamente 7,8. Vamos à conclusão do que o enunciado está pedindo. Lembra-se daquilo que eu falo com vocês? Prova da Cisgran-Rio, chegou a sua resposta, vá ao enunciado para ver o que de fato ele está te pedindo. O que ele está te pedindo? Ele coloca o seguinte: diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco. A intenção do banco tem a ver com essa linha que está aqui. Ele pergunta, então, qual que é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe. Então, o número de funcionários é esse X. Só que aí, ele cuidadosamente coloca assim, olha, qual que é o número mínimo? Porque, gente, não dá para você contratar, não dá para o banco ter 7,8 funcionários. Aí é compreensão do sentido lógico-matemático da situação problema apresentada. Se eu estou falando do número de funcionários, é óbvio que esse número de funcionários tem que ser um número inteiro, certo? Eu não posso admitir a possibilidade aqui de um número decimal, de um número fracionário. Quando ele fala então do número mínimo, ora, se eu não consigo contratar 7,8 funcionários, do que o banco vai precisar então? Contratar no mínimo quantos? No mínimo 8. Eu preciso de 7,8. Como eu não tenho condição de contratar 7,8, qual que é o próximo número inteiro mais próximo de 7,8? É o número 8, certo? Então aqui o número mínimo de funcionários vai ter que ser 8. Agora, eu vou abrir um parênteses. Tem muita coisa que eu comento aqui que vocês ficam assim, ah, não, mas isso aí não precisa. Adianta logo a explicação, professor. Mas é porque eu já vi situação em prova da Cisgran-Rio, é por isso que eu quero que vocês fiquem atentos, situação que já confundiu o candidato. Então, o gabarito para essa é a letra C. Mas vocês vão ficar atentos a um detalhezinho que eu vou chamar a atenção aqui, porque eu já conheço essa aqui, ó, de outros carnavais. Aguenta aí. Se o X, então, é 7,8, então o número mínimo é 8. Então, são 8 funcionários. Ok? Agora, vocês vão ter que ficar atentos aqui a um detalhe, que é o seguinte, são situações diferentes. Tem gente que raciocina. Veja se foi essa a justificativa que você deu para ter chegado ao 8. Brunão, sabe o que eu fiz? Eu arredondei 7,8 para 8. Se você marcou 8 porque você arredondou, você chegou à resposta certa, mas por um raciocínio errado. Não, professor, não tem problema, porque na hora da prova o que interessa é a resposta certa. Isso. Mas é porque a questão do arredondamento, eu já vi esse raciocínio levar candidato a gabarito errado em prova dessa banca aqui, em prova da Cisgran-Rio. Do que eu estou falando? Suponhamos que ao invés de 7,8, prestem atenção nisso que eu estou chamando a atenção aqui. Suponhamos que ao invés de 7,8, a nossa resposta tivesse sido 7,12. Ah, eu vou precisar de 7,12 funcionários. Então, se fosse 7,12, qual seria a sua resposta? Você ia arredondar para 7, porque 7,12 está mais próximo de 7, é isso? Então, foi isso que eu já vi acontecer em prova da Cisgran-Rio. Um enunciado semelhante a esse. O resultado que a gente encontrava, ele era mais próximo do menor inteiro.
Então, se eu chegasse aqui a 7,12, então se fosse 7,12 eu ia precisar de 7. Aqui, cuidado com isso. Essa questão ela não trata de arredondamento. Sabe quando você tem que fazer arredondamento? Quando o enunciado pede a resposta mais próxima. Isso é um detalhe, mas que a gente cansa de ver aluno errando. Se o enunciado pedisse a resposta mais próxima, aí ok. O número mais próximo de 7,1 é o 7. O número mais próximo de 7,8 é o 8. Aqui não tem nada a ver com arredondamento. Essa questão, o gabarito 8, não tem a ver com arredondamento, tem a ver com a lógica da situação problema apresentada. Eu não tenho como contratar 7,8 funcionários. Então eu vou contratar 7? Ora, se eu contratasse 7 não atende, porque eu preciso de no mínimo 7,8. O valor mais próximo seria 7,8. Então, dos inteiros que eu tenho, o mais próximo é o número 8. Não tem a ver com arredondamento. Arredondamento, numa questão da Cisgran-Rio, vocês vão ver comigo, ela vai ter a ver quando o examinador perguntar qual que é o valor aproximadamente, qual que é o valor mais próximo. Aí, ele dá um indicativo de que você não vai chegar a uma resposta exata e aí ele quer que você aproxime. Aí a aproximação tem a ver com isso. 7,1, joga para 7. 6,9, joga para 7. 4,33, joga para 4. Aí é a questão de arredondamento, mas quando o enunciado falar sobre aproximação, sobre resultado mais próximo, sobre aproximadamente, tá bom? Aqui, se eu tivesse chegado a 7,2, ainda assim o mínimo seria 8. Eu preciso de 7,2 funcionários. Beleza. Então o mínimo de que você precisaria continuaria sendo o quê? Continuaria sendo 8. Não teria nada a ver com arredondamento. Tá bom? Ainda, para esse enunciado, eu vou deixar a segunda solução, tá bom? Nesse enunciado, eu faço pelos dois caminhos para revisar o que eu já explico para vocês na teoria. A partir daí, para os próximos, eu já vou pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final. Mas para você que curte o método tradicional, e olha, não tem jeito, porque não chega a ser um consenso, tá bom? As opiniões eu vejo aqui pelo chat, elas são diversas, tem alunos que são apaixonados por esse caminho aqui, assim como tem alunos que não curtem trabalhar dessa maneira. Então, como não é o Bruno que está dando aula, é o professor não vai ter muito como se posicionar. Eu tenho que abrir a sua mente e deixo para você decidir o que você julga melhor. Pelo método tradicional de se analisar a relação de proporcionalidade, tanto faz a ordem das grandezas, tá bom? Se você vai verificar a relação de proporcionalidade, a ordem das grandezas ela não importa. Deixar a grandeza produto final, ela é decisiva no método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final. Se você sempre trabalhou assim e quer continuar trabalhando com a relação de proporcionalidade, você vai colocar assim então, vou deixar aqui então um outro caminho, que vai dar na mesma, tá bom? Outra solução. A outra solução, tanto faz a ordem das grandezas, eu vou colocar até na ordem do texto que está aqui mesmo. Vou colocar lá, funcionários, clientes, que seria o número de atendimentos, ok? Número de atendimentos e o tempo em horas. Se você vai descobrir a relação de proporcionalidade, a ordem das grandezas aqui, elas não importam, tá bom? Então aqui a gente vai ter, 2 funcionários, número de atendimentos são 80, o tempo em horas, 5. Aí ele fala, o banco deseja montar uma equipe com 500 clientes, então seriam 500 atendimentos, num tempo máximo de 8 horas, e aí ele quer saber qual que vai ser o número de funcionários, tá bom? Aqui a gente continua na mesma pegada, podendo simplificar o 80 com 500, tanto 80 quanto 500 são divisíveis por 20, a gente chega em 4 e 25, como já tínhamos visto, ok? Bruno, oi. Eu já vi a teoria, mas eu me esqueci de um detalhe. O que você fala mesmo sobre simplificar valores em grandezas diferentes? Não sugiro, tá bom? Sugiro, se você for simplificar valores que estejam associados a uma mesma grandeza. Em grandezas diferentes eu entendo que não vale muito a pena, porque aí você tem que ficar verificando se é diretamente ou se é inversamente. Então aqui, na hora de simplificar valores, se for fazer, sugiro que você simplifique valores associados a uma mesma grandeza, tá? Então aqui não sugiro cair na tentação de querer cortar esse 25 com 5, esse 4 com 8, que aí depende da relação de proporcionalidade para essa simplificação ser cruzada ou em linha, tá?
Bem, por esse caminho que está aqui então, quem que manda na brincadeira? Quem manda na brincadeira é a grandeza funcionários, tá bom? E o que eu sempre falo é o seguinte, você que está estudando, nesse momento você não está fazendo prova. Nesse momento eu estou estudando a questão com vocês. Então, por mais que na hora da prova você acredite que você faria desse jeito, Brunão, se pintasse na minha prova eu ia fazer desse jeito. Show de bola. Sugiro que você preste muita atenção ao que eu vou falar aqui. Porque relação de proporção, independentemente de qual seja o enunciado, saber a relação de proporção ela é muito importante. Então é o que eu sempre falo, na hora da prova você pode até se dar o luxo de fazer dessa maneira e não trabalhar a relação de proporcionalidade. Ótimo. Mas existem enunciados em que se o cara quiser, ele trava. E você vai ter que de alguma maneira saber a relação de proporcionalidade. Então vamos treinar, vamos estudar matemática para a sua prova. Qual que é a relação que existe entre a quantidade de funcionários e o número de atendimentos? Brunão, é por isso que eu não gosto desse jeito. Eu acho muito complicado saber o que é diretamente, o que é inversamente, por isso que eu prefiro fazer desse jeito aqui. Isso é ponto de anestesia, que é o que eu estou falando. Dependendo do que o examinador quiser, ele te obriga a saber trabalhar com relação de proporcionalidade. Então vamos estudar o exercício. Qual que é a relação que existe? Não foge não. Qual que é a relação que existe entre a quantidade de funcionários e o número de atendimentos? Funcionários e atendimentos são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Isso, gente, pode ser questão de prova. Isso pode ser questão de prova. O cara queria saber qual que é a relação de proporção entre funcionários e o número de atendimentos. Qual que é? Elas vão ser diretamente proporcionais se uma aumentar e a outra também. Serão inversamente proporcionais se uma aumentar e a outra diminuir. Mas como que eu vou saber se aumenta ou se diminui? Elege uma para imaginar que ela vai aumentar e veja o que acontece com a outra. Então aqui, por exemplo, funcionários e número de atendimentos. Vamos imaginar que o número de funcionários aumentou. Mas aumentou para quanto? Isso é genérico, gente. Você está trabalhando grandeza, não é número. Nunca foi número que decidiu a vida, é a grandeza, a ideia da grandeza de forma geral. Então vejam, se eu tiver mais funcionários, o que acontece com o número de atendimentos que eu posso fazer? Se eu tenho mais funcionários atuando no banco, eu atendo mais funcionários, eu atendo mais clientes ou menos clientes? Não, Bruno, se eu tenho mais funcionários, eu atendo mais clientes. Isso. São as grandezas genéricas, força de trabalho e produto final. Seja qual for o personagem que ele colocar, isso nunca vai mudar, porque nunca foi número, nunca foi seta. O que você sempre teve que aprender foi a relação correta de proporcionalidade. E, seja qual for a história que o examinador invente, força de trabalho, que é a minha grandeza funcionários, e produto final, que é o número de atendimentos, sempre, essas duas grandezas sempre serão diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a quantidade de funcionários, a quantidade de atendimentos também aumenta. Então, essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, tá bom? Funcionários e número de atendimentos são duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, você vai comparar essa grandeza, que é a dúvida do problema, com a grandeza tempo. Esse é o jogo. Para quem vai analisar a relação de proporcionalidade, é comparar as demais grandezas com a grandeza que tem a dúvida. Para esse enunciado, não tem por que você querer comparar o número de atendimentos com o tempo. Mas por que eu não posso comparar essas duas? Porque nenhuma das duas traz a dúvida do problema. A dúvida do problema é a grandeza funcionários. Como que eu relaciono funcionários com o tempo em horas? Funcionários e o tempo em horas, pergunta para essa aqui se ela aumentar. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, se eu tenho mais funcionários, o tempo para quê? Interpreta o exercício. Tempo para quê? Tempo para fazer os atendimentos. Se eu tenho mais funcionários, o tempo que eu gasto para fazer os atendimentos tende a aumentar ainda mais ou tende a diminuir? Aqui nós estamos trabalhando com as grandezas genéricas, força de trabalho e tempo. Seja qual for os personagens, força de trabalho e tempo, gente, elas sempre serão inversamente proporcionais. Se eu tenho mais funcionários, eles não vão gastar mais tempo para fazer os atendimentos. Com mais funcionários, eu gasto menos tempo. Não, professor, mas é porque eu imaginei que o número de atendimentos ia aumentar. Você sempre relaciona grandezas duas a duas. Por isso que a gente chama esse exercício de regra de 3 composta, porque toda questão de regra de 3 composta sempre foi uma questão que tinham várias questões de regra de 3 simples. Regra de 3 simples, a gente compara duas grandezas. A gente sempre compara duas grandezas. Eu não comparo 3 grandezas ao mesmo tempo, são duas.
Então eu comparei funcionários com o número de atendimentos. Eu comparei duas grandezas. Agora eu vou comparar outras duas grandezas. Funcionários com o tempo em horas. Quanto mais funcionários eu tenho, menos tempo eu gasto. Por quê? Eu tenho mais força de trabalho. Se eu tenho mais força de trabalho, eu gasto menos tempo. E aí essas duas, então, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então tá aqui, ó. Essas duas aqui, elas são inversamente proporcionais. E aí, o que, né, tipo assim, o dilema das setas. O dilema nunca foi seta, gente. A questão não é seta. Seta para cima ou para baixo, você só sabia colocar seta para cima ou para baixo se você sabia fazer isso. A ideia de seta, que muitas vezes a gente utiliza aqui, é só para você observar, na hora do cálculo, o que se tem que inverter. Então, se você colocou seta, essas duas aqui, essa ficou para cima, essa ficou para cima, essa ficou para baixo. O detalhe é só tomar cuidado com aquelas grandezas que são inversamente proporcionais. A seta para baixo indica que você tem que inverter os valores, mas nunca foi seta o que decidiu a vida numa questão de regra de três composta, e sim a correta compreensão sobre a relação de proporcionalidade entre grandezas. E, de novo, por mais que seja extremamente estratégico conduzir a solução dessa forma, num enunciado como esse, dentro do raciocínio lógico-matemático, ter noções sobre grandezas, quais são diretamente e inversamente, isso é importantíssimo, porque a questão ela pode vir como uma questão não de cálculo, como uma questão de raciocínio mesmo, de comparar as grandezas, tá bom? Então aqui, funcionários e número de atendimentos são duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais funcionários, mais atendimentos. Funcionários e tempo em horas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais funcionários, menos tempo eu gasto. Como essa que está aqui foi inversamente, na hora de montar a conta, a gente inverte, tá bom? Então seria a história, essa seta ficou para cima, essa para baixo. Ah, tá, então a história da seta para baixo era só para te lembrar que na hora de fazer a conta você tinha que inverter os números, tá bom? Um método que a gente tem é 2x, coloca aqui ó, o 2 e o x, coloca o 4 e o 25, e o 5 e o 8, como essas duas aqui foram inversamente proporcionais, os 5 e 8 eu inverto e coloco 8 sobre 5. Daqui, vejam, daqui a gente pode usar, por exemplo, o que eu chamo de método da cruz com vocês. Aliás, eu não, né? O que eu aprendi como o chamado método da cruz. O que é o método da cruz? É aquele método em que a gente vai benzer o x. A gente vai passar uma linha, na linha em que o x está, a gente vai passar a cruz na linha do x e na coluna do x. Então a gente vai, entre aspas, benzer o x. Na linha do x e na coluna do x, a gente passa uma cruz. Então fica assim, ó, aqui, aqui, e aí vem, ó, quem que fica na cruz? Quem fica na cruz é quem tá na cruz vai para cima, perfeito? Então, por esse método, quem tá na cruz vai para cima. Quem está em cima? O 2, o 25 e o 5. Quem está na cruz vem para cima. Então, quem está na cruz sobe 2 vezes 25 vezes 5. Quem não está na cruz desce 4 vezes 8. Então, o x está aqui, ó. 2 vezes 25 vezes 5 vai dar 250. 4 vezes 8 vai ter que dar 32. E aí, claro, o resultado é o mesmo, tá bom? 250 sobre 32, a gente já viu que vai dar aproximadamente 7,8, certo? Então, de novo, quando a gente propõe essa solução, ela é uma solução prática para a prova. Caiu isso. Ah, tem que fazer conta? Então, conta por conta, eu preciso só chegar na resposta certa, não é? Então, pronto, tá aqui, beleza. Você vai ver que o resultado ele é idêntico, obviamente. Ó. 2 vezes 25 vezes 5 sobre 4 vezes 8. Tá aqui, ó. 2 vezes 25 vezes 5 sobre 4 vezes 8. Fechou. Caiu uma questão do clássico de regra de três composta, que é simplesmente pegar e fazer conta. Então, se é para fazer conta, você pode usar o método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final. Agora, ter noção sobre relação de proporção, isso é vital em qualquer situação que você esteja estudando matemática. E em particular, para aqueles que, Brunão, cara, muito bacana, mas ó, eu não me adaptei a essa forma, eu vou continuar fazendo como eu sempre fiz ao longo de toda a minha vida. Então, beleza. Relacionou as grandezas? Funcionários e número de atendimentos diretamente, funcionários e tempo em horas inversamente.
Aquela grandeza que porventura ficar inversamente, você inverte os valores. E pelo método da cruz, você pode passar a cruz benzendo o x. Além do método da cruz, no nosso curso teórico eu mostro, né, que vocês poderiam escrever aqui, ó, 2 sobre x igual a 4 sobre 25 vezes 8 sobre 5. Ai, Bruno, ainda bem que você falou, porque é desse jeito que eu faço, então não está errado não, né? Não. Você isola que tem o x, multiplica as demais e se tiver alguma inversa, você inverte, tá bom? E lembrando, nunca é demais, porque é uma dúvida que é recorrente mesmo para quem já revisou teoria. Brunão, sempre vai ter que ter a inversamente proporcional? Não. Isso depende da grandeza que está sendo tomada como referência. Tem situações em que, olhando para que tem o x, todas as outras ficam diretamente. Existem enunciados em que, olhando para o x, tem uma que é inversamente, tem outra que é diretamente. Tem situações em que, olhando para a grandeza que é o x, todas as outras ficam inversamente. Sobre isso não tenho que decorar. Tem que, na hora da prova, se compreender o enunciado e relacionar de maneira correta as grandezas, tá bom? Regra de 3 composta, isso eu falo há muitos anos. Regra de 3 composta é o tipo de assunto que nunca sai de moda numa prova de matemática, tá bom? Eu sempre brinco que se o examinador quiser levar o dele para casa, ganhar o dinheiro para elaborar um enunciado e ainda colocar um enunciado que é da matemática de nível fundamental e fazer com que muitos candidatos errem, é só ele jogar uma questão de regra de 3 composta, tá bom? Porque é ainda de ficar atento ao fato de que muitos candidatos erram as questões de regra de 3 composta. Por isso que é importante teoria. A teoria de regra de 3 composta não é extensa. Invista tempo no estudo da teoria de regra de 3 composta e, como recompensa, como remuneração, você está aí correndo o bom risco de ganhar ponto na hora da prova, tá bom? Prova da Sesgran-Rio de 2023, Banrisul, uma das questões foi de regra de 3 composta. Bora dar uma olhada em outro enunciado? Vejamos essa, ó. Essa foi do Banco do Brasil, ano de 2023. Vejam, G, só para tirar uma dúvida, nesse método é possível ter mais de uma grandeza produzida? Não, tá bom? Por isso, agora, não entre aspas, assim, né? Porque a gente pode imaginar o examinador fazendo de tudo. Então é por isso que eu falo. Isso aqui é um método mecânico, tá bom? Que as coisas funcionam dessa maneira. Mexeu um pouquinho, o que é regra? Isso aqui é que é regra. O que é regra é você saber, de maneira geral, a relação de proporção, certo? Então por isso que eu falo que vocês têm que ter jogo de cintura, fechado? Agora, não até o momento que, sei lá, um examinador de alguma maneira inventar algum enunciado em que pode ser, né? Que você tem ali que analisar mais de uma grandeza que seja produto final, alguma coisa assim, depende da redação, tá bom? Então, temos aqui um método bem direto e o clássico. O clássico sempre vai ser o quê? Analise a relação de proporção, saiba relacionar as grandezas, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa que tá aqui, ó. G máquinas idênticas imprimem G panfletos idênticos em G dias, trabalhando G horas por dia. H máquinas idênticas às primeiras imprimem H panfletos idênticos aos primeiros em T dias, trabalhando H horas por dia. Portanto, T é igual a... Esse enunciado que está aqui brinca com o psicológico do candidato, por quê? Porque ele não apresenta números. Ele não apresenta números. E aí quando o candidato olha para essas alternativas, tende a achar que vai ser uma questão de outro planeta. E nada. Isso aqui no nosso curso, pode olhar lá, na aula de teoria de regra de 3 composta. Tem um enunciado que eu trago que é exatamente isso. Que é um enunciado que só tem letras. Só que o enunciado que eu uso lá, se não me engano, é falando de abelhas que produzem litros de mel em tantos dias, em tantas horas por dia. Mas tem no nosso curso completo, lá na teoria, um enunciado igualzinho a esse. Mudando, o que eu falei, mudando os personagens. Ao invés de abelhas, está falando de máquinas, certo? Mas o que muda em termos de resolução? Absolutamente nada. Essa questão que está aqui é uma questão de regra de 3 compostas. E é por isso que quando eu estou explicando para vocês a teoria, eu falo o que eu acabei de reforçar aqui nesse enunciado. Gente, o que decide a vida sobre saber o que é diretamente ou o que é inversamente nunca foi seta e nunca foi número. Não é número. Ah, passou de 2 para quanto? De 5 para quanto? As grandezas, elas se relacionam, independentemente de valores, certo? Então aqui, por isso que aqui ele escancara, você, ó, tanto faz os números que eu vou colocar, pode trabalhar isso aí de maneira genérica, que ainda assim a gente vai conseguir resolver, porque o que manda
numa questão de regra de 3, seja simples ou composta, é a relação de proporção. Relação de proporção não tem a ver com valores, é como as grandezas se relacionam. Se você for pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final, o que é o produto final aqui? Eu estou produzindo o quê? Eu estou produzindo máquinas, eu estou produzindo panfletos, eu estou produzindo tempo, eu estou produzindo horas por dia. O que eu estou produzindo? Ah, Abraão, eu estou produzindo máquinas. Não, dependendo do enunciado, você pode até ter como produto final máquinas. Máquinas pode ser o produto final se eu estiver produzindo máquinas. Pode ser uma indústria, por exemplo, que venda máquinas, que produza máquinas. Então, máquinas, impressoras, isso aí até pode ser realmente o produto final. Para esse enunciado não é, porque eu estou usando máquinas aqui como aquela minha grandeza genérica, que é a grandeza força de trabalho. Nesse enunciado são as máquinas. No enunciado anterior era o número de funcionários. É o que eu estou usando como força para produzir alguma coisa. O que eu estou usando como força aqui? As máquinas. O que é o meu produto final? O meu produto final é a quantidade de panfletos. Eu estou imprimindo panfletos. Eu estou finalizando o processo apresentando panfletos. Então, se você vai pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final, o que fica lá na última coluna? Por esse método, o único cuidado é o de colocar na última coluna o que é o meu produto final. O que é o meu produto final aqui, então? Panfletos. Então, vamos lá. Ó, eu tenho máquinas, eu tenho o tempo em dias, tá bom? Tenho aqui, então, a minha grandeza genérica tempo em dias. Tenho a minha grandeza genérica horas por dia. E vou ter a minha grandeza panfletos, que é o meu produto final. Panfletos impressos é a minha grandeza produto final, tá bom? Só lembrando que essa grandeza dias e horas por dia, Brunão, eu posso multiplicar dias e horas por dia para reduzir e transformar tudo numa grandeza só? Pode, tá? De maneira geral, eu sempre trabalho separadamente, mas pode. Dias e horas por dia, vocês podem multiplicar os valores e transformar isso tudo numa grandeza só, tá bom? Aqui, então, eu vou ter o quê? Máquinas, ele fala para mim assim, olha, G máquinas idênticas. Então tá aqui, ó, G máquinas. Imprimem G panfletos idênticos. Imprimem G panfletos. Em G dias, trabalhando G horas por dia. H máquinas idênticas. Imprimem H panfletos em T dias, trabalhando H horas por dia. Portanto, T vai ser igual a... Bom, T vai ser igual a... E aí, vem aqui as alternativas. O que eu vou fazer? Gente, eu não estou indo aqui pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final, que ele no final das contas não está pedindo uma conta, não é um cálculo. Então pronto, conta por conta, não se discute. Esse método que está aqui ele é extremamente eficiente. E aí, o que é diretamente, o que é inversamente? Beleza, se o que ele está te exigindo é conta, estou te propondo um método que você vai fazer a conta sem ter que pensar muito. Então bora lá, linha de cima, na última desce. Linha de baixo e na última sobe. O que ele está pedindo? Ele está pedindo T. Então, T é a dúvida do meu exercício. Eu vou começar multiplicando a linha que tem justamente a dúvida do meu exercício, tá bom? Que é o T. Então, vai ficar assim, olha. Vejam. Vou multiplicar linha de baixo e na última sobe. E depois eu vou multiplicar linha de cima e na última desce. Então, a gente vai ter isso aqui, olha. H vezes T vezes H vezes G. Tudo isso vai ter que ficar igual a G vezes G vezes G vezes H. O que eu vou te sugerir? Tá vendo esse H que está aqui, ó, no primeiro membro e esse H que está no segundo? Esse H, ele teria que passar para cá dividindo. Então, quando eu fosse dividir o H pelo H, iria dar 1. Então, a gente já pode fazer isso de uma vez, tá bom? Você pode cancelar este H com este H. Que é aquela história que eu falo de simplificar números que estão em lados diferentes numa mesma linha, tá bom?
os dois H's estão na mesma linha. Então, como eles estão em lados diferentes, eles podem ser simplificados. Professor, quer dizer então que eu posso simplificar também um G do primeiro membro com um G do segundo? Sim, pode simplificar, ó. O G daqui com o G daqui. Brunão, mas e se eu não tivesse simplificado? Se você não tivesse simplificado, você ia chegar aqui em G ao cubo vezes H, aqui teria H ao quadrado vezes G. Você ia de qualquer maneira. Para chegar na resposta, como ele trouxe a resposta simplificada, em algum momento você ia ter que simplificar, mesmo que fosse usando propriedade de potência, tá bom? Aqui, só já adiantei esse processo. Esse H a gente pode cancelar com esse, e esse G a gente pode simplificar com esse. A conclusão que a gente chega, então, é a de que H, vou só repetir aqui, tá bom? H vezes T é igual a G vezes G, que vai dar G ao quadrado. Como ele quer descobrir o valor do T, esse H eu passo dividindo. Então, eu vou chegar à conclusão de que T tem que ser igual a G ao quadrado dividido por H, tá bom? No lugar do, ali como a gente tinha o H vezes T, esse H passa dividindo. Por que que virou G ao quadrado? Porque era G vezes G, G ao quadrado. E esse H que estava multiplicando, a gente passou dividindo. Então a gente chega à conclusão de que o T é igual, ó, lembrem-se, voltem no enunciado e vejam o que ele está pedindo. Ele está pedindo o valor de T. O que que eu descobri? Que T é igual a G ao quadrado sobre H. Cuidado na hora de marcar a alternativa correta, para não pegar aí, igual por exemplo, tá vendo ali a letra A? A letra A traz H ao quadrado sobre G. Para na hora da emoção confundir isso não custa, então cuidado. G ao quadrado sobre H, resposta correta está aqui, ó, na letra D, tá bom? G ao quadrado sobre H. E aí, gente, de novo, o que o examinador brinca um pouquinho com o psicológico do candidato aqui é justamente com o fato de trazer só letras. Mas, primeiro, que para os nossos alunos aqui isso não seria surpresa, por quê? Porque na parte teórica eu explico um exemplo exatamente assim, usando só letras, tá bom? Então, para os nossos alunos que foram fazer essa prova do Banco do Brasil e que tinham visto esse vídeo na parte teórica, isso não assustou ninguém. E, segundo, de novo, o que decide a vida nunca foi letra, desculpa, nunca foram os números, tá bom? O que decide a vida aqui é a relação correta de proporcionalidade. Por esse método, grandezas que produzem grandeza, que é o produto final, tá feito. Brunão, tem como você raciocinar rapidinho comigo, analisando a relação de proporcionalidade? Tem. Vamos fazer aqui comigo? Vamos pensar comigo aqui rapidinho, ó. Máquinas, dias, horas, dia e panfletos. Pronto. Qual que é a dúvida do exercício? A dúvida é sobre T, é sobre o tempo em dias. Então, a dúvida do exercício é dias. O que que você teria que fazer se fosse analisar a relação de proporção? Comparar máquinas com dias, comparar horas por dia com dias e comparar panfletos com dias. Brunão, eu não gosto de fazer assim. Velho, não é uma questão de gostar de fazer assim ou não. É questão de que isso que eu estou te chamando a atenção aqui agora pode ser uma questão de prova. Não foi o questionamento desse exercício, mas pode ser na sua prova. O examinador pode, dependendo da situação, não estar nem um pouco interessado em te pedir conta. Ele pode te pedir relação de proporção. Olha, eu não me esqueço. Não foi com a Banca Sesgran-Rio, mas eu sempre dou esse exemplo. Foi prova da Caixa Econômica Federal do ano de 2014. A prova, na ocasião, foi organizada pelo CESP-Sebrasp. Era um enunciado em que de nada ia adiantar, você, eu sei fazer assim, ó, linha de cima com linha de baixo. Ia adiantar de nada saber fazer no automático se não soubesse compreender a relação de proporcionalidade entre as grandezas. Esse exemplo que eu estou citando, da prova da Caixa de 2014, um enunciado que tem ali, é justamente para exigir do candidato a habilidade de saber relacionar as grandezas, se elas são diretamente ou se elas são inversamente. Então, resposta por resposta, aquilo que eu falo, a resposta é essa. Caiu uma questão que é de cálculo, show, é um método que não se discute. Agora, se o cara resolver trazer uma outra ideia dentro desse cenário, você tem que saber relacionar as grandezas. Então, bora treinar. Vem comigo. Qual que é a relação que existe entre máquinas e tempo?
Ai, Bruno, eu nunca consigo fazer essas perguntas. Então imagine, primeiro que uma vai aumentar, o que acontece com a outra? Dias e máquinas. Quer relacionar as duas? Imagina, por exemplo, que você tem mais máquinas. Se você tiver mais máquinas, você gasta mais dias ou menos dias. Como assim mais dias ou menos dias? Entra no problema. Mais dias ou menos dias para imprimir o quê? Panfletos. Então, se eu tenho mais máquinas, eu gasto mais dias ou menos dias. Ora, se eu tenho mais máquinas, se eu tenho mais força de trabalho, o tempo diminui. É sempre assim, gente. É sempre assim. Força de trabalho e tempo nunca foi diferente. Força de trabalho e tempo sempre vai ser inversamente. Então, máquinas e dias são duas grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas inversamente proporcionais. A minha dúvida no exercício é sobre os dias. Então, compare horas por dia com dias. Dias e horas por dia. Se eu tenho mais dias para entregar esses panfletos, agora você vai imaginar que eu tenho mais dias. Você vai comparar essas duas, ó. Comparar dias com horas por dia. Se eu tenho mais dias, eu gasto mais horas por dia ou menos horas por dia? Pô, se eu tenho mais dias, se eu ganhei mais dias para entregar os panfletos, então eu posso gastar menos horas por dia, né? Meu tempo está maior, eu não preciso trabalhar ainda mais horas por dia. Se eu tenho mais dias, eu posso a cada dia trabalhar um número menor de horas. Então, dias e horas por dia também são duas grandezas inversamente proporcionais. Agora você vai comparar dias com panfletos. Dias e panfletos. Não foge, não. E se a questão tratar disso, você vai estar só se iludindo. Ah, eu não sei relacionar. Tem que saber. Dias e panfletos. Quanto mais dias eu tenho, mais panfletos eu gero ou menos panfletos eu gero. Se eu aumentar essa, a dúvida é essa. Então, se eu aumentar, por exemplo, dias, o que acontece com a quantidade de panfletos? Ora, se eu tenho mais dias, eu posso produzir e imprimir mais panfletos. Então, dias e panfletos são grandezas diretamente proporcionais. Pronto. Eu comparei todas as grandezas com essa. Eu comparei dias com máquinas, vi que elas são inversamente proporcionais. Comparei dias com horas por dia. Comparei dias com panfletos. Na realidade, o que você fez simplesmente foi resolver 3 questões de regra de 3 simples. Por isso que a gente chama essa questão de regra de 3 composta. Porque na realidade você resolve... A regra de 3 simples eu sei fazer, regra de 3 composta não. Ora, como não? Regra de 3 composta são só mais de uma regra de 3 simples. Você comparou dias com máquinas, isso é regra de 3 simples. Dias com horas por dia, regra de 3 simples. E dias com panfletos, isso é regra de 3 simples. Por isso que a questão de regra de 3 composta. Você resolveu 3 questões de regra de 3 simples. Em termos de cálculo, a quantidade de máquinas não foi inversamente, então ao invés de G sobre H, eu colocaria H sobre G. Dias, você deixa que a grandeza referência G sobre T. Horas por dia não foi inversamente, então você pega aqui e inverte. Ó, o G sobre o H, você coloca H sobre G. E panfletos não foi diretamente, você mantém o G e o H. Passa a cruz benzendo o X. Ah, mas aqui não tem o X. Ah, mas qual que é a dúvida? Não é o T? Então passa a cruz benzendo o T. Tá aqui, ó. Quem está na cruz sobe. O que seria o valor do T? Quem está na cruz sobe. Quem está na cruz é quem está no verdinho. É G vezes G vezes G vezes H. E quem não está na cruz desce. Não, quem não está na cruz desce, fica H vezes H vezes G. Ó, ia cortar esse H com esse H. Ia cortar esse G com esse G. E no fim das contas sobrou G ao quadrado sobre H. Tá bom? Ah, porque gasta muito tempo. Ah, isso aí, gente, é treino. Tá bom? E aí, por isso que eu falo. Quem está acostumado a fazer desse jeito aqui, costuma tender a não abrir um cara, não abre mão de fazer desse jeito, até porque isso é enunciado e tal. Ótimo. É o que eu falo. O professor, eu tenho que deixar para vocês possibilidade. O Bruno tem um método aqui que se fosse ele fazendo na hora da prova, ele tomaria o caminho. Mas é o professor. Quer fazer desse jeito? Tá lindo. Quer fazer dessa forma? Eu, como professor, garanto para vocês que é fundamental ter noções sobre essas relações de proporcionalidade. Tá bom? Vamos à última desse bloco. Olha essa. Ah, porque regra de 3 composta? Eu duvido que isso apareça na minha prova. Ó, eu estou falando de 3 concursos importantíssimos do ano de 2023 organizados pela Sesgran-Rio. Banrisul, uma das questões de matemática foi de regra de 3 composta. Para uma das provas do Banco do Brasil 2023, uma das questões foi de regra 3 composta e
concurso da Transpetro, aplicado no final do ano de 2023. Eles insistem em cobrar a questão de quê? De regra de 3 composta. Só que o que acontece? O que acontece é que ainda tem muito candidato que não está olhando com atenção para essa parte e está perdendo ponto na hora da prova. Regra de 3 composta, a teoria não é extensa, é investimento de tempo. Pega aí um dia para você estudar a teoria que está nessa nossa aula de regra de 3 composta, organize a sua vida e pare de perder pontos, é investimento. Olha nessa o que rolou, se liga. Em uma fábrica, há um tanque cuja capacidade máxima é de 180 metros cúbicos. Estando o tanque vazio, 3 torneiras de mesma vazão gastam 8 horas para enchê-lo completamente. Um outro tanque com capacidade máxima de X metros cúbicos está sendo construído e, quando vazio, 5 torneiras com a mesma vazão das anteriores deverão enchê-lo completamente em apenas Y horas. Nessas condições, o valor de Y em função de X é definido por, e aí eles trazem aqui essas alternativas. Gente, é uma pegada semelhante à da questão anterior do Banco do Brasil. Porque na resposta ele vai trazer uma letra em função de outra. Mas é basicamente a mesma ideia de tudo que a gente construiu aqui nesse vídeo, nas questões anteriores, e de tudo que tem na nossa aula, no curso completo de questões da parte de regra de 3 composta. Quais são as grandezas que nós temos aqui? Ó, nós temos a grandeza volume em metros cúbicos, ok? Tenho a grandeza torneiras. Fala para mim aqui para eu ouvir. Torneiras está atuando aqui como a grandeza genérica o quê? Torneiras está atuando como a grandeza genérica força de trabalho, gente. Essa grandeza vai ter que aparecer. Na primeira questão foi número de atendentes. Na segunda questão foi o quê? Foi número de máquinas. E nessa que está aqui, qual que é a grandeza força de trabalho? É torneiras. É o que eu estou usando para dar a ação da história que está sendo contada. Eu estou usando aqui as torneiras. Qual outra grandeza que dificilmente vai deixar de aparecer? Tempo. Isso aqui nada é para ser novidade, certo? E aí, o que é a minha grandeza produto final? O volume de água que eu estou colocando no tanque. O que eu estou fazendo? Eu estou usando, pensem, eu estou usando as torneiras e o tempo que eu tenho usando essas torneiras para fazer o quê? Para encher o tanque. A minha grandeza produto final é o volume de água colocado naquele tanque. Perfeito? São as 3 grandezas que eu tenho aqui. Não é questão de cálculo? Ó, não é uma questão em que o examinador está pedindo para você verificar o que é diretamente, o que é inversamente, nada. É o que eu falo, é estudar com senso crítico. A questão está tratando de relação de proporcionalidade? Não. Não é uma questão de conta por si só? Então, beleza. Se é conta por conta, não tem que ver o que é diretamente. Ele não está falando nada sobre diretamente. Não está me pedindo nada sobre ser diretamente ou inversamente. Então, como a questão não trata de relação entre grandezas, é questão de puro cálculo. Então, beleza. O método grandezas que produzem grandeza que é produto final vai dar conta desse enunciado e não tem pecado nenhum usar, não. Vamos só tomar o cuidado de deixar no final aquela grandeza que é o meu produto final. Que no caso aqui, então, é a grandeza o quê? Volume em metros cúbicos. Então, vamos organizar. Tá aqui, ó. Quais são as grandezas que eu tenho? Eu tenho torneiras. Tá aqui, ó. Torneiras. Eu tenho a minha grandeza tempo em horas. Essa é a grandeza genérica, tempo. E qual que é a unidade que eu estou usando? Horas. E tenho a minha grandeza capacidade, que é o volume aí, ó. A capacidade que está sendo usada em qual unidade? Em metros cúbicos. Pronto, então tá aqui, ó. São 3 torneiras que em 8 horas enchem um tanque com capacidade de 180 metros cúbicos. 3 torneiras em 8 horas enchem um tanque com capacidade de 180 metros cúbicos. Aí ele coloca um outro tanque com capacidade máxima de X metros cúbicos. Então tem aqui, olha, uma capacidade de X metros cúbicos. Está sendo construído e, quando vazio, 5 torneiras. Aqui o examinador é extremamente cuidadoso, isso nunca é demais. Quando ele cita que é a mesma vazão, é aqui que ele amarra a história e deixa a garantia da proporcionalidade.
Porque senão você poderia falar assim, mas como que eu vou conseguir deduzir isso se eu tiver, por exemplo, 3 torneiras que tem ali uma capacidade, né, de jorrar água, e se eu tiver outras 5 torneiras que tem uma vazão muito mais acelerada? Se a gente não tivesse isso aqui bem amarrado, eu poderia deixar essa dúvida, mas o examinador é extremamente cuidadoso. Olha, com a mesma vazão das anteriores. Com isso ele garante a relação de proporção, ok? Então ele coloca capacidade de X metros cúbicos, 5 torneiras deverão enchê-lo em apenas Y horas. Então tá aqui, ó, o segundo trecho do enunciado. São X metros cúbicos, 5 torneiras em Y horas. Beleza. O que ele quer? Ele quer Y em função de X. Então eu vou começar multiplicando o que tem Y e depois eu multiplico o que tem X. Como que eu faço isso? Pelo método grandezas que produzem, grandeza que é o produto final, questão de conta, de cálculo, é disso que a questão está tratando. Então pronto, vai por esse caminho e não precisa pensar muito mesmo não. Ia ficar só assim, ó. Pega essa que está aqui, por exemplo, linha de baixo e na última sobe. Então tá aqui, ó, 5 vezes Y vezes 180. Tudo isso tem que ficar igual a linha de cima, e na última desce. 3 vezes 8 vezes X. O que eu vou ter disso aqui? Ó? Eu vou pegar esse 5 e esse 180 e vou passar dividindo. Quem quiser já pode simplificar, tá bom? Quem quiser já pode simplificar aqui o Y, o 5 e o 180 que eu estou dizendo. Do jeito que está aqui, eu vou deixar indicado assim, ó, 3 vezes 8 vezes X dividido por 5 vezes 180, tá bom? Quer simplificar? Aí aqui as simplificações elas vão poder variar, tá bom? Eu vou sugerir assim, por exemplo, ó, o 3 e o 180 a gente pode simplificar. 3 por 3 vai dar 1, 180 por 3 vai ter que dar 60. Do jeito que ficou o meu aqui, ainda dá para simplificar o 8 com o 60 também, tá bom? Então, se eu for simplificar o 8 e o 60, tanto o 8 quanto o 60 são divisíveis por 4. 8, se eu for dividir por 4, vai dar 2. 60, se eu for dividir por 4, vai dar 15. As suas simplificações podem ter sido feitas numa ordem de um jeito diferente da que eu fiz aqui. O que não vai mudar é a resposta final. Na forma irredutível, o meu y ele acaba sendo escrito em função de x como 1 vezes 2 vezes x, que dá 2x, sobre 5 vezes 15, que vai ter que dar o quê? 5 vezes 15, que vai ter que dar 75. Y, então, é igual a 2x sobre 75. Gabarito correto para essa foi a letra E. Bruno, oi. Deixa eu te falar uma coisa. Você não poderia ter multiplicado aqui 3 vezes 8, 5 vezes 180, não? Pode. Quem multiplicou 3 vezes 8 encontrou 24. Quem multiplicou 5 vezes 180 encontrou 900. Então, mas aí eu não cheguei na resposta. Aí é a matemática básica. Lembra que eu falo que não adianta querer avançar muito na matemática sem ter visto a matemática básica? Porque aí lá na aula em que eu estou te explicando frações, estudando frações com vocês, a gente relembra o processo de simplificação, né? Então, tanto 24 quanto 900, você pode dividir por 2, depois pode dividir por 2 de novo. De forma direta, o 24 e 900 vocês poderiam dividir, por exemplo, por 12. Ah, mas eu não vi que dava para dividir por 12. Então, é o que eu falei, você poderia ir dividindo por 2, dividir por 3, dava para dividir por 6. As simplificações aqui elas são diversas, tá? O que não muda é o resultado final. 2 sobre 75, tá feita essa que tá aqui. Brunão, oi, fala para mim como que seria se eu tivesse que relacionar as grandezas. Então tá, se você tivesse que relacionar as grandezas por algum motivo, você tem lá torneiras, o tempo em horas e a capacidade em metros cúbicos. Qual que é a dúvida do exercício? Ele não quer escrever o y em função de x, então a minha dúvida é o tempo em horas. Ele quer y escrito em função de x, então ele quer isolar o y. Meu tempo é minha dúvida. Então você vai comparar tempo com torneiras. E depois você vai comparar tempo com a capacidade em metros cúbicos. Bora lá! Porque a questão pode tratar de relação entre grandezas. Então isso aqui não é firula não. Isso aqui é estudar matemática para sua prova. Compara para mim tempo com torneiras. Qual que é a relação de proporcionalidade que existe entre tempo e a quantidade de torneiras? Brunão, eu tenho muita dificuldade para fazer isso. É por isso que eu estou aqui treinando com você, porque você não passa aperto na hora da prova caso aconteça. Tempo. Imagina que o tempo aumentou. Olha para uma grandeza, você não precisa ficar olhando para número. Tanto que eu estou fazendo questão de olhar sem os números. Não precisa ficar olhando para número.
é relacionar as grandezas. Tempo e torneiras. Imagine que o tempo aumentou. O tempo aumentou o quê? O tempo para encher os tanques. Imagine que o tempo para encher os tanques aumentou. Se você está gastando mais tempo para encher os tanques, é porque você acha que você tem uma quantidade de torneiras maior ou menor. Aqui, de novo, eu vou encher a sua paciência, mas é porque você tem que definitivamente enxergar isso. Mais uma vez, eu estou relacionando a grandeza, força de trabalho, com tempo. E essas duas grandezas sempre serão inversamente proporcionais, gente. Eles vão mudar os personagens, mas a relação de proporcionalidade não muda. Força de trabalho e tempo sempre foram e continuarão sendo inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu gasto, menos torneiras eu tenho. Se eu estou gastando mais tempo, é porque tem menos força de trabalho, eu tenho menos torneiras. Então, tempo e torneiras são duas grandezas inversamente proporcionais. E tempo e capacidade? Tempo e capacidade, eu tenho mais tempo. Se eu tenho mais tempo, será que eu consigo colocar mais metros cúbicos de água no tanque ou menos? Ora, com mais tempo você consegue colocar mais água dentro do tanque. Quanto mais tempo você tem, mais água você coloca. Então, essas duas grandezas, que são as grandezas genéricas, tempo e produto final. Tempo e produto final sempre serão diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, está aqui, ó. Como que você montaria o cálculo? O que é inversamente, você inverte. Ao invés de 3 sobre 5, você ia colocar 5 sobre 3. A do tempo, que é a grandeza que é a dúvida, você sempre mantém 8 e y. E capacidade foi diretamente. Diretamente, então, você também ia manter 180 e o x. Tem que passar benzendo a linha e a coluna da sua dúvida, né? A dúvida aqui é o y. Então, você vai passar a cruz, você passa a cruz benzendo o y. A linha que está o y e a coluna que está o y. Então, você ia passar a cruz benzendo o y. Como que ia ficar? Y é igual a, em cima, 3 vezes 8 vezes x, embaixo, 5 vezes 180. Pronto, o seu y ficou idêntico ao meu aqui. Ia dar os 24x sobre 900, que no fim das contas ia dar 2x sobre 75. Tá bom? De um jeito ou de outro, o importante é que não vai mudar o gabarito. E essa é uma das belezas da matemática. Tá bom? Vocês têm que tomar cuidado, né? Matemática é uma ciência exata. Vai todo mundo ter que chegar na mesma resposta. Só que vocês têm que deixar, né, de ter aquela ideia rígida da matemática como sendo a de um conteúdo que tem que ter um caminho. Pior ainda é quando você cai naquela de tentar eleger o melhor caminho. O melhor caminho vai ser o que te leva para a resposta. Então, matemática é uma ciência exata, mas não é rígida no que tem a ver com a resolução. A resolução, ela pode passar por caminhos diferentes, tá bom? Veja então, do outro lado, se você entendeu tudo que eu falei aqui, se você entender que ainda é necessário reforçar a teoria no curso completo, a gente tem essa teoria muito bem explicada, tanto no vídeo quanto nos PDFs. E não deixe de ler os PDFs, até porque nos PDFs vocês vão ter acesso também a outras questões em que você vai poder treinar bastante para a sua prova da Sesgran Rio. Tudo de bom, forte abraço, valeu!